Nós já estamos de volta e como nós anunciamos aqui durante toda a semana, né, gente, o rompimento da barragem de rejeitos de minério da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, deixou um rastro de destruição por onde passou, né? Aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de lama da mina do córrego do Feijão, que se rompeu, atingiram direta e indiretamente aí milhares de pessoas. E o impacto pode ser percebido pelos números que envolvem essa tragédia. Vamos acompanhar um VT que nós produzimos sobre este assunto. Ver uma cena dessa é como se você estivesse num filme de terror, e podia ser uma mãe sua, um pai seu, tá lá, então a gente se sente muito triste com essa história. Aí o que eu vi é isso, e vi a terra tremendo, como se fosse as árvores estavam rolando e quebrando como se fosse um brinquedo. As árvores de 10 metros de altura, 12 metros de altura, como se fosse um brinquedinho rodando. Sobrinha, e pegou minha sobrinha, já foi levando o barracão da minha irmã, foi levando as da vizinha, as da minha mãe, a minha, e nós chegou lá no alto, nós ia levando tudo, sem tudo indo embora. A maioria das pessoas aqui, nós somos rurais, né, ribeirinhos, então usa o rio Paraopeba como um alimento, porque é pesca, é para canalizar água para aguar a horta, então hoje agora já não pode mais fazer isso, então muitas pessoas estão prejudicadas devido a esse rompimento da barragem. Nós somos um povo de resistência, então nós não vamos sair daqui, nós vamos continuar, mesmo que o rio morreu, mas nós vemos que a natureza depende da gente, para nós estar preservando. O rio, a partir daqui, em todo o trecho que ele recebeu essa turbidez elevada, essa lama de rejeito, está morto, né? E a morte do rio significa a morte de todos os organismos vivos, de todos os ecossistemas que estão nesse ciclo importante da água. As florestas que foi arrastada, a Mata Atlântica, a mata nativa, primária que a gente perdeu. Na lama, embora o rejeito de minério não seja tóxico, de potencial tóxico, você pegar no rejeito de minério, no ferro e tal, não vai fazer mal para você. Mas a grande concentração nesse sedimento, com todo esse ambiente cheio de bactérias, né, de restos de plantas e animais mortos, isso está contaminado. Então, por exemplo, essa lama pode ter passado por uma rede, uma fossa, uma rede de esgoto, por uma cocheira, uma pocilga. Então, ele também carregou e foi reunindo ali vários outros contaminantes. Vai potencializar o contato com isso. Então, por isso que a gente vai dizer o seguinte: a lama não é tóxica, mas a toxicidade desse dano ambiental é agravada e é alta. Bom, e diante dessas imagens tão fortes, né, que mostram a destruição em Brumadinho, eu recebo aqui no estúdio para falar sobre os danos provocados ao meio ambiente, né, e as consequências para a sociedade em geral, ambientalista, integrante do movimento pelas águas e serras de Minas e conselheira da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho de Política Ambiental, a Maria Tereza Corujo. Maria Tereza, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Manhã da Piedade. Bom dia a todos. Maria, primeiramente, que avaliação que nós já podemos fazer, né, você como ambientalista, dos estragos, aí, as consequências desse rompimento para o meio ambiente? Os estragos são muito graves, porque principalmente a maior parte deles são irreversíveis, e aqueles que não são irreversíveis, a possibilidade de recuperação é algo, além de ser muito complexo, possivelmente é muito longo. E isso é preocupante
dependendo de vários olhares, é preocupante. Então, não só a questão do próprio rio Paraopeba, no sentido do que ele significa para a vida das pessoas, para o abastecimento de água, como para as comunidades que dependiam daquele território para a sua vida e as perspectivas de continuidade de como é que isso vai ser naquele território devastado. Então, as questões ambientais, elas envolvem também os outros seres vivos, né? Então, aquelas matas todas soterradas pela lama, isso é uma grande perda ambiental. Fauna, flora. Fauna, tudo flora. isso, né? Tem documento do IEF mais antigo que eu localizei, que diz, inclusive, diz quais as espécies que tem naquelas matas. Tem algumas ameaçadas de extinção. Então, o patrimônio biológico, seja ele fauna, flora, os peixes, todo esse patrimônio biológico, o impacto é extremamente grave. Agora, quando você disse ameaçados de extinção, tanto da flora quanto da fauna, então? Tem algumas espécies de flora que têm características especiais. Então, era uma mata, dá para ver pelas imagens, como é uma mata fechada, belíssima. Então, é muito rica em termos de biodiversidade. Então, os impactos são tanto ambientais no sentido do rio, no sentido da bacia hidrográfica, no sentido do abastecimento de água, da segurança hídrica, inclusive da região metropolitana de Belo Horizonte. Agora, é muito grande, mas dá para falar em quantidades de municípios, né? Uma quantidade aproximada de municípios atingidos? As informações até o momento, pelo percurso da lama já percorrido e as perspectivas, é que se realmente chegar até Três Marias, vão ser 20 ou mais municípios que vão ser atingidos por esse rompimento. Agora, e para as pessoas que moram aí na trajeto, né, nessas regiões, nesses municípios que podem ser afetados de alguma forma com essa lama, né? É uma situação muito grave, né, Maria? É muito grave, é muito dilacerante, é muita dor. Porque você imagina pessoas que vivem ao longo do rio, que dialogam com o rio, ou que pescavam, ou que contemplavam, ou que circulavam, aquilo fazia parte da paisagem, aquilo tinha toda uma histórica cultural. A história do rio Paraopeba nós conseguimos encontrar lá no passado, quando nem havia mineração. Então, foi uma perda, inclusive, do rio como patrimônio cultural, com as memórias. Então, é uma grande perda no sentido das pessoas ao longo do rio. Agora, quais são os passos necessários, ou os primeiros passos, né, se é que podemos falar assim, para começar esse processo de recuperação ambiental da área atingida? Eu gostaria de antes antecipar. O primeiro passo agora é garantir, primeiro, a correto tratamento das famílias, com decência, não ter a impunidade que houve no caso do rompimento de 2015, imediatamente garantir que todas as outras barragens em risco não matem mais pessoas e meio ambiente, e a questão da recuperação, que não se repita o modelo que foi feito no caso da Samarco. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente, tem que ser diferente, e tem que ser a partir do dinheiro da empresa responsável por esse impacto, sem qualquer possibilidade de postergar, adiar soluções, como a gente fala, meia boca. Tem que ser um outro modelo. Não pode repetir o modelo do que ocorreu em 2015, mas não pode mesmo, porque é extremamente grave, porque agora já é o segundo rio que se perde, e isso, inclusive, seria um marco para que todas as empresas de mineração não continuem com esse modo de tratar essa questão tão grave de barragens de rejeito. Tá certo, então. Maria, nós continuamos conversando sobre esse assunto, os danos ambientais provocados, então, né, pelo rompimento dessa barragem no próximo bloco. Ela continua conosco. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já aqui com a Manhã da Piedade. Não saia daí.